Obrigado a todos vocês aí pela participação. Estamos muito felizes aí com as lives que estamos fazendo, a participação, a contribuição de vocês, né? As perguntas, as divulgações, né? Então eu gostaria de agradecer mesmo a todos vocês por estarem conosco aqui hoje, nas outras lives, e aqueles que têm participado de forma de divulgação nos grupos de WhatsApp, no próprio Instagram, né? Agradecer mesmo, isso é muito importante para todos nós. Agradecer em especial aí a TV Agro, ao nosso amigo Toninho, a TV Agro, que é um canal de comunicação que para mim é um dos mais importantes aí do agronegócio brasileiro, com cotações atualizadas, cotações diárias e todas as informações relacionadas ao agro, vocês terão no TV Agro. As perguntas, como é de praxe nosso, a gente deixar sempre para o final, para a gente ter condição aí de discutir, fazer um bate-papo e ser um pouco mais produtivo. Continuamos aí com a sugestão de temas para as próximas lives. Então vocês entram na bio da Planalto e tem lá o linkzinho que vocês vão dar a sugestão de tema. Isso é muito importante para nós, para a gente realmente trazer informações de qualidade e com qualidade e aquilo que vocês realmente querem saber sobre o agronegócio, o que está acontecendo, como é que está o mercado, técnicas, tecnologias e ferramentas para o agronegócio. Todos sabem aí que o agronegócio a gente passa por uma transformação, uma evolução e uma grande transformação. E que bom que a gente é privilegiado por poder estar num segmento que tivemos safra recorde aí, da primeira safra de soja, com preços recordes também. Teremos aí, tudo indica, uma segunda safra também com produtividades altas, com preços altos e uma arroba aí de preços também patamares bem elevados se comparado ao mercado anterior. Então nós temos que realmente agradecer e enxergar o que a gente pode fazer com tudo isso. A demanda por alimento mundial, as pessoas não param de comer, as pessoas não param de nascer, então apesar desse momento que a gente está passando, a gente tem que pensar lá na frente também. Que às vezes a gente pode ter uma retração de consumo interno nesse momento, mas isso vai voltar, a gente começou a exportar mais, então isso é muito importante para nós, pecuarista, e para nós da agricultura, esse livre comércio aí que a gente tem e o crescimento aí nas exportações, dentro de uma demanda mundial. E a gente vai trazer aqui hoje, um pouco diferente das outras lives, as outras lives foi técnicos, pessoas muito capacitadas também com relação àqueles temas que a gente ia tratar, mas hoje de forma um pouco diferente a gente vai trazer boas práticas, uma experiência de um agropecuarista que começou na década de 90 e que de lá para cá ele vai trazer para nós aqui hoje o quanto evoluiu o negócio dele e o quanto evoluiu principalmente a pecuária. Então ele vai estar aqui conosco o Marcelo de Figueiredo Pimenta, trazendo essa experiência de vida, essa experiência saindo um pouco da engenharia de formação para a agropecuária. Ele vai trazer aqui para nós, para a gente poder aprender um pouco mais, tirar nossas dúvidas, fazer um bate-papo e vocês fazerem perguntas relacionadas a esse tema. Então eu vou passar a palavra para ele agora nesse momento, agradecer aí, né, a participação do Marcelo juntamente conosco e só relembrando, as nossas outras lives já estão disponíveis no YouTube, vocês entram no YouTube, Planalto Tratores e entra lives, vocês terão acesso às lives que nós já fizemos, que são temas também muito importantes. A gente encerrou ontem a nossa opção de horário de votação das lives, então voltaremos no dia 18/6, num novo horário, às 19 horas, que foi uma solicitação aí da maioria das pessoas, fizemos uma votação, e principalmente agora que o comércio está voltando dentro da normalidade, às vezes às 18 horas as pessoas estão saindo do trabalho, estão a caminho de casa, então às 19 horas a gente foi a maioria e a gente acredita que a gente vai conseguir levar mais informação para mais pessoas e ser mais produtivo. Ok? Vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, obrigado pela presença, obrigado por ter atendido aí o nosso convite. A palavra é com você. Se apresente, por favor, e vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite do Marcos e da Planalto para participar aqui dessa live.
E eu espero poder colaborar com alguém contando aí um pouco da nossa história aí na agropecuária, contando os nossos pulos e também, acho que principalmente os tombos, né? Sim. Mas vamos ver, eu acredito que eu possa ajudar, ou vou tentar ajudar quem nesse ambiente de agropecuária, principalmente de pecuária, que eu tenho trabalhado ultimamente. Sim. Marcelo, então conta para nós aí, como é que você começou na década de 90, o que você trabalhava na pecuária nessa época e conta um pouco mais da sua história de lá para cá, quais são os passos que vocês deram, o que vocês tinham na época, o que vocês têm hoje com relação à visão da pecuária. Eu comecei um pouco mais tarde na pecuária, porque na verdade eu sou engenheiro, né? Fiquei algum tempo em São Paulo trabalhando, fiz mestrado, fiz na área de engenharia de estruturas, depois passei para a universidade, dei aula durante algum tempo na área de engenharia, depois para a indústria, implantando na indústria o assunto da minha tese de mestrado. Mas em determinado momento, com essa vontade de trabalhar com pecuária, né, a gente tinha isso já no sangue, nós viemos para cá e basicamente mesmo o começo com alguma coisa significativa foi em 1995, quando nós adquirimos uma fazenda um pouco maior aqui perto. E a nossa vontade sempre foi mexer com cria, né? Eu nunca tive muita tendência de ser um comerciante, mas de ser um produtor mesmo. Então eu gostava, nós começamos a comprar vacas e a fazenda era uma fazenda bastante produtiva em termos de capim. Tinha uma terra muito boa, não uma terra apropriada à pecuária, não à agricultura, mas apropriada à pecuária. Começamos a trabalhar bem, compramos vacas, fomos aumentando e a intenção era produzir os bezerros e transformar esses bezerros em boi gordo, né? E foi isso que nós fizemos durante bastante tempo, vamos dizer assim, até começar a coisa a ficar um pouco difícil. Mais ou menos em 2005, a gente já começou a fazenda começou a lotar, nós começamos a ter, talvez por falta de experiência, uma certa dificuldade. Nós tínhamos muito gado e, vamos dizer assim, nós éramos até razoavelmente bons na parte de produzir bezerro, né? Mas talvez não tão bons na hora de engordar os bois. Então os bois começaram a não sair na hora certa e aí começaram a segurar os garrotes segurar a prenhez das vacas e a coisa começou a ficar numa crise meio séria, né? Tínhamos muito gado, dava muita despesa, né? Mas a rentabilidade não estava adequada. A partir daí, nós tivemos uma conversa sobre o que fazer, né? Talvez vender todo o gado, comprar gado, mexer só com engorda, a fazenda era apropriada para isso. Ou continuar com essa cria, mas de uma maneira um pouco mais intensiva, com cruzamento industrial, talvez, né? E o nosso desejo sempre foi de trabalhar com produção, então realmente começamos a trabalhar, selecionamos um grupo de vacas, descartamos algumas vacas e começamos a trabalhar com cruzamento industrial. Isso foi mais ou menos segundo semestre de 2005. Naquela época eu procurei, como eu produzi, a nossa intenção era produzir animais mais novos, menos de 2 anos. E já tínhamos trabalhado um pouco com confinamento, então a intenção era introduzir o confinamento no sistema de produção, definitivamente, para conseguir isso. E naquele momento, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei também a ligar para os frigoríficos para ver se encontravam um mercado melhor para esse tipo de gado, que não fosse uma bica corrida, né? Para encontrar um mercado que pagasse mais por esse gado mais precoce, não só pelos machos, mas pelas fêmeas também. E não encontramos muita coisa. Era basicamente boi, preço de boi, vaca e novilha, preço de vaca, e acabou, né? Foi meio um balde de água fria em cima, mas
tivemos a sorte de, em fevereiro, numa notazinha no jornal da FAEG, nós ficamos sabendo que um supermercado estava fazendo esse tipo de coisa. Era o Grupo Pão de Açúcar. Eles ofereceram, eles queriam desenvolver eles estavam selecionando produtores para produzir um determinado animal para eles, de modo que eles tivessem na prateleira deles, a qualquer momento, um mesmo tipo de carne. Um gado criado de uma maneira igual, com o mesmo tipo de carne, que o cliente fosse ao supermercado e tivesse a qualquer momento aquele tipo de carne sempre do mesmo jeito. Então eu achei interessante, entrei em contato e comecei a produzir. Qual que era a intenção? Nessa época e até hoje, estavam envolvidos 4 empresas. O pecuarista, de um lado, o Grupo Pão de Açúcar, o pecuarista como produtor, o Grupo Pão de Açúcar como adquirente da carne. Os frigoríficos entravam como prestadores de serviço, faziam um abate e entregavam a carne para o Pão de Açúcar. E a 4ª empresa era a empresa responsável pela importação do sêmen e distribuição do sêmen. Para se ter essa carne homogênea, em contrato constava que nós tínhamos que ter vacas Nelore. Não poderia ser nem mesmo vacas neloradas. Então teria que ser vacas Nelore e elas seriam inseminadas com animais da raça Rúbia Galega. É uma raça que vem da Galícia, lá naquela parte da Espanha que fica em cima de Portugal ali, acima de Portugal. E tínhamos, por que essa raça? O Pão de Açúcar queria uma carne que não tivesse muita gordura. Inclusive até depois foi feito até pelo INCOR uma análise dessa carne e foi feito um relatório exatamente sobre essas características boas da carne em termos de saúde humana. Então era assim, nós tínhamos que produzir uma carne que a mãe fosse Nelore, que o pai fosse o Rúbia Galega, e teríamos que entregar esses animais com 20 meses de idade, no máximo. Né? Não havia restrições quanto a peso, havia só apenas o cuidado para que não se gerasse muita gordura, o que era bom para a gente, né? Geralmente colocar gordura no gado é a parte mais cara do confinamento, né? Então isso era positivo. E eles iriam comprar também machos e fêmeas a preço de boi. E não era um preço qualquer, era o preço, se nós pegarmos a tabela da Exalc, nós temos várias tabelas, várias colunas. Era a coluna 6, que normalmente é a coluna que tem o maior preço do gado. E como que seria feita essa remuneração, esse cálculo? No dia da entrega do gado, quando o caminhão fosse lá buscasse o gado, naquele dia, no dia seguinte seria o abate, naquele dia sairia o preço que seria pago para aquele gado. Então, obviamente a gente fica um pouco a sabor do mercado, que às vezes sobe, às vezes cai exatamente no dia que você entrega, né? Mas enfim, sempre foi um negócio bastante interessante, né? E isso ajudou a gente bastante em vários aspectos, né? Eu ressaltaria que esse programa tinha outros vieses. Nós fizemos um curso, os pecuaristas foram convidados na época, no começo do programa, a fazer um curso de responsabilidade social empresarial. Esse curso foi feito dentro do Instituto Ethos. O Pão de Açúcar foi como empresa âncora. Na época foram 8 empresas que fizeram esse tipo de curso e o Pão de Açúcar era uma delas. Esse programa exigia que a fazenda trabalhasse com responsabilidade social empresarial, desse atenção à parte social e atenção, inclusive, à parte ambiental. Eram 2 dos vários itens, né? Então nós desenvolvemos isso, mas o que eu acho mais importante nessa parte, principalmente na parte ambiental, é o próprio programa em si, né? Porque na época eu produzia animais de 36, 40, 44 meses a pasto, né? E na mesma área que eu produzia, vamos colocar aí que eu produzisse com 40 meses, que foi, inclusive, esses 40 meses foi o que provocou todo esse atraso e esse acúmulo de gado e a falta de produtividade, né? Esses animais, na mesma área
Com a introdução do confinamento, com a introdução de todo esse sistema de produção que foi necessário introduzir para produzir um boi gordo, uma vaca gorda com 20 meses de idade, tá certo? Com todo esse sistema que nós tivemos que introduzir, nós passamos a produzir animais, machos e fêmeas, não só machos, machos e fêmeas, com 20 meses de idade. Quer dizer, nós produzimos, sei lá, vamos fazer no mínimo, na mesma área que eu produzia um boi de 40 meses, eu passei a produzir 2. Só que não eram só 2, porque também tinha a produção da fêmea, que entrava como carne, como boi mesmo. Então, talvez até na mesma área que eu usava para produzir um boi de 40 meses, eu passei a produzir, sei lá, 3 bois. Equivalente a 3 animais, né? Nessa mesma área. Então, isso aí foi extremamente significativo em termos ambientais. E em termos econômicos, claro. Tá certo? Então, e esse programa funcionou muito bem, tem funcionado nós estamos em 2020, 14 anos, acredito. A minha primeira entrega foi em 2008, basicamente o programa começou todo mundo a inseminar em 2006, 2005 no máximo, e está funcionando até hoje, é bastante interessante. Marcelo, fala um pouco mais para nós aí do que você utilizou de alguns métodos. Por exemplo, você me falou que você faz a estação de monta lá, que você antecipa ela um pouco. Você me falou da utilização do CRIP, você me falou da questão da própria inseminação. Então você levou algumas técnicas lá e implantou no seu negócio, a própria investimento em nutrição, né? A gente fala em confinamento, mas assim, você tem um período que ele não está no confinamento, que ele está a pasto. Então a questão do investimento em suplementação, fala um pouco para nós. Como é que funciona hoje o sistema de produção seu lá, no sentido de definir a estação de monta, de definir a questão aí você pode falar em período, né, essa antecipação, e qual que é o período da estação de monta, e o que foi primordial em você conseguir dar uma encurtada nesse ciclo, se tratando não só da terminação em confinamento, mas dentro desse processo de produção desde o início, desde a estação de monta. Bom, esse processo de produção, na verdade, quando nós começamos a trabalhar nele, ele funcionou e funcionava e funcionou durante muito tempo da seguinte maneira. Nós tínhamos uma estação de monta que começava 1º de dezembro. Por que 1º de dezembro? Porque a vaca começava a parir em setembro, comecinho de setembro, né? Se você começasse um pouco antes, a vaca ia ficar muito tempo parida na seca, né? Então nós resolvemos 1º de dezembro e fomos. Então a primeira, na verdade, começava 20 de novembro, né? O protocolo de ATF, e dia 1º de dezembro nós tínhamos a primeira inseminação e íamos até março com essa estação de monta. Os bezerros começavam a nascer em setembro, né? Iam de setembro a dezembro nascendo e ficavam ao pé da vaca, completamente sem nenhum suplemento, simplesmente no pasto e leite, e com 7 meses eram desmamados. Aí sim eles entravam num processo de recria com proteinado, tá? Para que crescessem mesmo durante a seca. Durante as águas esse processo também continuava, e a partir de 1º de abril eu começava a fechar os animais, machos e fêmeas, no confinamento. E isso funcionava bem. Todos os animais desmamados em um ano eram vendidos gordos no ano seguinte. Os bois entre 18 e 19 arrobas, as novilhas entre 14,5 e 15,5 arrobas. Né? Normalmente era assim que funcionava. E funcionava bem desde que fosse. É importante entender que a gente tinha uma certa responsabilidade, porque, por exemplo, na época, em junho de cada ano, hoje mudou um pouquinho, mas na época, em junho de cada ano, marcávamos já, uma vez que nós já tínhamos os bezerros todos desmamados, marcávamos já os abates do ano seguinte. Então nós tínhamos esses abates eram marcados inicialmente, eram marcados a semana, e dentro daquela semana aquele gado tinha que ser abatido. Então não era uma coisa que a gente pudesse fazer, se o dia que der para entregar, eu entrego. Não. Você tinha data para entregar, né?
O bicho, os animais ainda eram bezerrinhos ainda, desmamados, berrando lá com foto da mãe. Já sabia o dia, né? Esse era o processo inicial nosso e funcionou durante algum tempo. Depois nós introduzimos um outro processo em que nós começamos a trabalhar com creep feeding. Aí fizemos uns creeps, na verdade eu demorei uns 3 anos para acertar isso, né? Tivemos que realmente eu construí creeps um pouco mais amplos para que o bezerro tivesse um espaço só dele lá, com coberturas grandes para que eu pudesse colocar a ração à vontade, sem problema de molhar a ração, de desperdício, de coisa assim. Então introduzimos várias creeps na fazenda e começamos a trabalhar com isso e realmente conseguimos entregar muitos animais, alguns animais com 14 meses, né? Então, desde que eu tivesse esse animal com 270 quilos, dia 1º de julho, ele entrava no confinamento e com 135 dias eu entregava ele com 17 arrobas e meia. Então, foi até curioso isso que eu te falei, que chegou, já houve momentos, né, durante alguns anos, em que em junho, quando eu marcava o abate, eu estava marcando o abate para um animal que não tinha nem nascido ainda, né? Então, era interessante essa parte aí. Mas aí, então isso foi feito, tá? E funcionou perfeitamente. Então, uma parte do rebanho eu conseguia entregar no mesmo ano em que ele desmamava, que era desmamado. E a outra parte ia pelo sistema normal, né? Atualmente, a gente está mudando um pouquinho, a partir, inclusive, do ano passado para esse ano, tá? Ainda tem esse ano lá animais confinados do sistema antigo, mas agora já esse ano nós estamos mudando um pouquinho. A nossa intenção nós retiramos, como as nossas áreas são muito próximas aqui de Goiânia, são áreas pequenas. Então, eu tenho limitação de área. E o confinamento, inclusive, é numa fazenda onde que eu trabalho com agricultura e eu produzo toda a parte de silagem, de silagem e de grãos, milho ou sorgo para o confinamento. Então, nós resolvemos, primeiro, utilizar o creep. Estamos desmamando bezerros, como desmamávamos antes, bastante pesados. Só que os bezerros machos, nós estamos passando eles imediatamente para o confinamento, seja qual seja o peso que eles sejam desmamados. E alguns desses bezerros, dependendo do nível de peso que eles vão chegar em 1º de julho e em 1º de agosto, serão continuados no confinamento e entregues esse ano ainda. Aqueles que não atingirem esse nível vão ficar num sistema apenas de recria dentro do confinamento e vão ser, o que a gente costuma dizer, que vão ser sequestrados, né, durante um certo tempo e ficam nessa fazenda até o final de outubro. Aí esses bezerros vão estar no mesmo processo antigo. Eles vão ser desmamados num ano e abatidos no ano seguinte. Tá, e esse processo aí, tanto macho quanto fêmea segue o mesmo processo? Não, as fêmeas vão continuar no pasto. Inclusive, para beneficiar um pouco as fêmeas, sobrar mais pasto para elas, já que eu tenho limitação de espaço, para sobrar um pasto melhor para elas, eu tirei os machos, fiz o sequestro dos machos no confinamento. Então, as fêmeas continuam aqui no mesmo processo antigo, no proteinado. E a intenção é, nas águas, eu reservar uma área para elas, inclusive a área adubada, tá certo? Para engordar elas nas águas. Eu devo entregar elas em fevereiro, março, que eu atualmente não entrego gado nessa época. Então, seria até uma maneira de eu distribuir um pouco a minha renda, né? Porque normalmente eu só começo a entregar gado a partir de junho. Então, a intenção nossa é recriar essas fêmeas na fazenda, no pasto mesmo, e durante as águas fazer a engorda delas, tá? Para entregá-las talvez um pouco mais leve, entre 13 e 14 arrobas, tá? Com quantos meses isso? Elas vão mais novas do que os 20, né? Uns 16 meses por aí, tá certo? E os machos com 14? Os machos que foram entregues nesse mesmo ano, que foram desmamados esse ano, agora já fiz uma primeira desmama, vou fazer uma segunda agora. Os machos que sendo desmamados agora serão entregues nesse ano com alguma coisa como entre 13 e 14 meses, né?
provavelmente serão entregues em novembro e dezembro. É o mínimo. Bom, aí você me perguntou por que eu realmente fiz uma antecipação eu passei da estação de monta, passei a inseminar em 1º de novembro. Por quê? Para que eu tivesse mais tempo para engordar esse bezerro dentro do mesmo ano que ele foi desmamado. Tá certo? Então eu estou um pouco sacrificando as vacas, aí a gente trabalha um pouco melhor com proteinado com as vacas também. Essas vacas vão começar a parir em agosto, né? O que acaba, é comum entre nós, sabemos que essa é a melhor época para o bezerro nascer, né? Cria aqueles bezerros melhores, mas como nós trabalhamos com IATF, é um sistema muito intensivo, né? Nós sempre procuramos um bezerro por ano, então a estrutura da vaca tem que ser preservada, e ela parir em agosto é complicado, né? Mas enfim, começamos a trabalhar com isso. É bom para o bezerro, mas muito ruim para a vaca. Exato, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, mas arriscamos um pouco aí, vamos tentar trabalhar nesse sentido, já estamos assim. E então, exatamente para gerar essa maior quantidade de bezerros para serem entregues no mesmo ano. Bom, então nós teremos 3 tipos de animais nesse novo sistema. Primeiro, aqueles animais que são entregues no mesmo ano em que são desmamados, que são machos, que são aqueles melhores machos. O segundo são as fêmeas que ficarão a pasto e serão entregues durante as águas gordas. E o terceiro serão os bezerros que só ficarão sequestrados, vão voltar para a recria na outra fazenda e depois voltam para um confinamento. A vantagem desses bezerros, o que eu espero conseguir, é um maior peso ao abate. Nós estamos pensando em 20 a 22 arrobas, já que eles passarão pelo sequestro no confinamento, que traz resultados muito bons. Né? Esses custos já estão todos calculados. O mais rentável é o bezerro de 14 meses. E aí ele é mais rentável não só por causa disso, né? Existem alguns outros custos que você tem que colocar que eles não aparecem muito. Por exemplo, se você desmama o bezerro e joga ele no confinamento, dificilmente você vai perder animal aí. E na fazenda, principalmente a fazenda como a nossa lá, que é bem acidentada, há uma perda. Tem perda. Né? Então, e essa perda muitas vezes não é computada, mas ela é boa. Com certeza, é carne. É carne, né? Além disso, quando você retira o animal, e aí, quando você retira o animal para o confinamento ou para o sequestro, você libera mais espaço, para quem tem limitação de espaço como eu, você libera mais espaço para você colocar mais vaca e aumenta a sua escala. Né? Então isso é importante. Aí você pode até fazer essa conta, eu já fiz essa conta, tá? De quantas vacas, eu imagino que se eu tirar 3 garrotes, eu consigo colocar uma vaca a mais. Então dá para você colocar aí, e aí dentro da sua capacidade de emprenhar essas vacas, você tem aí alguns animais a mais. Isso aí é um dinheiro a mais que entra. Com certeza. Você aumenta a escala. É um problema para mim, que tem limitação de espaço. Às vezes a pessoa não tem, então tudo bem, não precisa. Mas outra coisa agora não é tão importante, que o juro está um pouco baixo, né? Mas vamos dizer assim, antigamente, quando eu comecei a fazer isso, 2012, por aí, você tem uma antecipação de receita. E isso é significativo. Sim. Né? Isso aí é dinheiro. Porque aquele boi que você ia vender em junho ou julho do ano que vem, você vende ele agora em novembro. Antecipa. Você tem menos pasto, aí entra aquele negócio, você usou menos pasto, você desocupou, perdeu menos animal, ainda tem uma antecipação de receita. Tudo isso é bastante interessante, acaba refletindo em maior rentabilidade. Com certeza. É uma experiência que a gente enxerga e dentro daquilo tudo que a gente conversou bastante aqui antes da gente começar a nossa live. Então, o que é importante a gente saber? Uma pecuária que começou abatendo animais com 38 a 42 meses, né? Por aí. Com a média de 20 arrobas. Isso é realidade em algumas regiões no país ainda. E nós estamos falando de um produtor, de um pecuarista que saiu com essa média de produção, que ele demorava 40 meses para bater um animal. Tinha que castrar o animal naquela época, né? Tínhamos que... eu acho que a gente tinha uma realidade um pouco diferente, mas se a gente puxa para o que a gente tem hoje, você saiu de 40 meses para 14. Exato. Né?
E é impressionante, porque eu lembro que eu tentei durante 3 anos conseguir isso. E quando eu consegui, eu ia no confinamento só para ver, eu não acreditava. Né? E é realmente uns bois muito bonitos. É impressionante que cabe fazer isso. Cabe. Você está entendendo? O boi suporta isso. Sim. Bem. Com certeza, com certeza. E e tem alguns pontos que, assim, que eu até anotei aqui que foi fundamental para essa evolução sua. Primeiro, você definir qual que é o mercado que você vai trabalhar. Então, quando apareceu a oportunidade de produzir animais, produzir carne para o Pão de Açúcar, ele tinha definido o mercado dele, né? Nem todo pecuarista talvez tenha essa oportunidade de produzir carne para o Pão de Açúcar, até porque é uma demanda limitada, né? Hoje nós somos 22 pecuaristas. Sim, mas quando a gente definir o mercado, nós podemos falar inclusive em bolsa. Hoje tem muito pecuarista que já trava a sua arroba em bolsa. Então você já consegue enxergar o futuro para ver aquilo que você vai fazer hoje, já sabendo daquilo que você vai receber no futuro. Exato. Então hoje já é muito comum isso, o que não existia no passado. Outro ponto que eu notei aqui na nossa conversa é você definir o sistema de produção. Então você tinha um sistema de produção quando você produzia animais e abatia com 40 meses, e você tem outro sistema de produção hoje para atender uma demanda de um mercado, mas que você viu o quanto você encurtou esse ciclo da sua pecuária. Exato. Acho que ficou claro, independente do seu fornecedor, para quem você vai fornecer o seu produto. Exato. Acho que esse é outro ponto muito importante e que isso faz parte do planejamento. Todos esses 2 pontos que eu estou falando faz parte do planejamento que a gente tem para o nosso negócio, né? Exato. Outra coisa que eu achei fundamental aqui é a gestão das informações. O tempo todo que a gente falou, nós falamos aí, conversamos 40 minutos antes da gente começar a nossa live, as informações foram e são fundamentais para as tomadas de decisão. Ele precisa conhecer as informações dele, o que eu vou fazer com isso? Dentro desse mercado aqui, até porque ele tem um compromisso com o Pão de Açúcar, de cumprir um compromisso de X quilos de carne dentro de um prazo que, inclusive, com data definida, né? Exato. Segundo o que você me falou. O compromisso, ele exige da gente que a gente dê os pulos, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é necessário você ter uma certa... É necessário você ter bastante responsabilidade, bastante... trabalhar de uma maneira bem correta, porque senão você não consegue entregar o animal. E a data está marcada. É isso mesmo. E se você perder aquela data, você vai ser punido, você diminui a sua bonificação. Sim. Então, a data está marcada, você tem que entregar aquele tanto de boi naquela época. E essa data é marcada, muitas vezes, com mais de 1 ano de antecedência. Então, você tem que trabalhar nesse sentido. A vantagem é que você sabe aonde que você vai chegar. Né? Não fica as coisas assim. Você sabe aonde que você vai chegar, você sabe que tipo de animal que você vai ter que trabalhar, e é sempre aquele mesmo tipo de animal, é sempre aquele mesmo tipo de engorda. Então, de uma certa maneira, você tem parâmetros bem fixos que te ajudam a trabalhar, já que você sabe o caminho que você tem que percorrer, ou pelo menos você sabe onde você tem que chegar, então você estabelece o caminho e chega lá. Sim. Eu acho que é preciso de... Eu achei muito interessante, achei que se encaixou com o que eu gostaria de fazer, né? Eu gosto de produzir de uma maneira até diferente, né? Fazer sempre a mesma coisa. Muito claro isso. Então eu achei, então a gente tem alguns desafios aí. Esse negócio do super precoce do bezerro com 14 meses aí foi para mim um desafio, tanto que eu falava para você que eu fiquei lá. Toda hora eu ia lá no confinamento, eu ficava olhando aquilo lá, mas que coisa, né? Não é que deu? Isso mesmo. Mas é muito interessante, muito bom. Pessoal, nós vamos abrir para as perguntas aí, mas eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, que além de pecuarista e pecuarista eficiente, eu acho que ele mostrou aqui para a gente hoje, o que a Planalto, ele é cliente nosso. O que a Planalto representou para você e representa hoje? Olha, a Planalto é uma fornecedora de soluções para a gente, né? Ela que a gente tem um problema e para resolver o problema a gente precisa desse pessoal do Marcos da Planalto para dar os instrumentos, as ferramentas para a gente trabalhar, né? Eu tenho tratores da Planalto, inclusive o que aconteceu? Eu tinha que produzir, na verdade eu sempre fui um pecuarista, né? Mas eu tinha que produzir milho. Mas eu cheguei à conclusão que para mim produzir, se eu plantasse milho, eu colheria apenas milho, numa safra só. Aí eu resolvi, então vou produzir soja, porque soja eu colho aí com 100, 110 dias,
E aí eu planto milho. Então nós trabalhamos lá na fazenda com safra e safrinha. Essa safrinha é responsável pela produção de silagem, de milho e de sorgo para a gente. E o meu plantio é feito com o Walter. Só que o coitado é o seguinte, cara. Ele faz o plantio, arrasta a plantadeira lá, planta, aí depois a gente troca os pneus dele e ele pulveriza, entendeu? Aí depois volta a trocar os pneus de novo. Então ele escreveu, não leu e está trocando os sapatos. Mas o Walter lá. É isso mesmo. É isso. O Walter é para usar mesmo. Não, 24 horas por dia, 360 e trabalha lá. E eu até comprei mais alguns implementos para ele, porque eu tenho outros tratores que mexem com tratores antigos também. No caso, o Walter é um dos mais novos, que mexem com a parte de silagem. Então eu até comprei uma pá carregadeira para ele, porque às vezes pifa o trator. Confinamento você sempre tem que ter um backup, tem né? que ter. De tudo. Tem que ter o reserva. Tem que ter o reserva. A função do Walter não é mexer com confinamento, mas às vezes ele trabalha também nisso aí. A função dele é produzir soja e produzir milho. Entendi. Tá. E o que a gente conversou aqui também, alguns de vocês puderam acompanhar nas nossas lives, nas duas anteriores. Na anterior nós falamos especificamente sobre integração lavoura-pecuária e a gente conversou sobre isso. Ele saiu de 40 meses para 14 meses e na integração ele vai ganhar mais eficiência ainda. Tem certeza disso? Para a próxima safra, o Marcelo já falou, eu vou fazer integração lavoura-pecuária. E é um cara que faz conta e eu tenho certeza que ele vai fazer conta e ele vai entrar nesse sistema e melhorar ainda mais a eficiência dele lá. Vamos abrir aí para as perguntas, né? E fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui para o Marcelo. Esse canal de comunicação fica aberto para nós, tá? Para vocês, às vezes surgiu alguma pergunta, pode mandar para o nosso Instagram da Planalto, a gente vai estar respondendo para vocês, independente de ser hoje ou não. Nós temos como eu falei, as outras lives já estão disponíveis no YouTube. Vocês entram no YouTube, Planalto Tratores, entra no campo Lives, lá vocês vão conseguir assistir todas as lives nossas. Essa live de hoje provavelmente em breve estará já disponível também no YouTube para vocês assistirem. Vale a pena assistir da integração lavoura-pecuária também, para quem tem intenção de aumentar a produtividade, e eu vejo como quase que uma única saída para a gente conseguir realmente aumentar a produtividade e diluir o custo de renovação das pastagens. Vocês vão conseguir ver isso muito bem amplo, bem aberto aí, inclusive trazendo cálculos de quanto que custa isso por hectare, qual que é a produtividade. E a gente mostrou na semana passada que o custo da implantação ou da renovação da pastagem ele sai a custo zero. Então eu tenho certeza, Marcelo, que você vai utilizar dessa tecnologia lá e se Deus quiser, em breve estaremos aqui falando sobre o aumento de produtividade sua e da satisfação sua em ter levado essa técnica de integração lavoura-pecuária. Ok, pessoal? Estamos abertos aí para vocês. Como eu falei também, para reforçar, no dia 18 estaremos novamente com mais uma live, com um tema muito importante. E na votação, às 19 horas, nós ganhamos aí na votação que foi aberta ao público. A partir da próxima live, nós teremos um novo horário. Será às 19 horas. Nós faremos a divulgação isso via Instagram, via os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí atingir um público maior, né? Pelo horário. Às vezes é 18 horas, foi o que o pessoal estava reclamando, que 18 horas, às vezes está saindo do trabalho, não chegou em casa ainda, então acho que 19 horas a gente consegue ser mais assertivo nesse sentido. Ok? Então vamos nos despedindo aqui de vocês, mantemos o canal aberto, qualquer dúvida que tiverem, use o nosso Instagram, estamos à disposição, conte com a Planalto sempre que vocês precisarem para falar de máquina, para falar de financiamento, para falar de consórcio, para falar de integração lavoura-pecuária. Traremos outras vezes
boas práticas da pecuária aqui, como nós trouxemos aí o Marcelo hoje para falar do negócio dele, e a gente conseguiu enxergar aí o quanto foi a evolução no negócio dele. Exato. E se a gente for colocar em tempo, não foi um tempo tão longo, né? E se a gente for colocar o que ele tinha de ferramenta hoje, o que nós temos na pecuária de hoje, de ferramenta de gestão, de formas, de técnicas, de evolução para a gente conseguir fazer isso num prazo ainda menor, nós conseguimos ainda fazer isso num intervalo bem mais curto. Então nós estamos falando de uma pecuária de ciclo mais curto, de uma pecuária mais produtiva, e nós estamos falando de uma realidade que ele tem, que é a realidade de muito pecuarista. Às vezes está numa região muito valorizada, tá, o que eu vou fazer com isso? Se for muito próximo de uma cidade grande, às vezes lotear, aproveitar a oportunidade para lotear. Ou se não for essa situação, o que eu tenho que fazer para mim aproveitar o máximo possível dessa área? E você está fazendo lá, e eu tenho certeza que o crescimento disso, e principalmente com a absorção, com a levada de novas tecnologias, você vai conseguir ter mais êxito dentro do seu negócio. O Brasil, nós temos aí os nossos dados aí que nós estamos ambientalmente até muito bem. Produzimos bastante em áreas, em pequena parte da área do Brasil, né? E muitas vezes a pecuária tem até diminuído a sua área de atividade, mas aumentado muito a sua produtividade, né? Isso é que é importante. Eu acho que temos que ir nesse caminho. Nós temos muita terra já aberta que pode ter a sua utilização incrementada bastante, tá certo? Para produzir mais alimento, porque afinal de contas não é inegável isso, é o objetivo do país, é o que o país pode fazer. De principal, e inclusive hoje em dia está muito importante isso, tanto que está tudo muito valorizado. Então o país tem uma presença e uma importância fundamental aqui no mundo inteiro como produtor de alimento, né? Sim. Nós já somos eficientes aí em termos de produção, falando mundialmente, e nós temos a maior área preservada do mundo. Exato. Né? Então, olha o quanto a gente tem daquilo que a gente não tem, que a gente já explora, ou pecuária ou agricultura, o quanto a gente é eficiente e o quanto a gente pode crescer. Exato. E inclusive nas áreas já abertas, né? Podemos aumentar muito. Exatamente. Tem algumas fazendas que já trabalham com produtividade altíssima, exato, seja na agropecuária, na agricultura ou na pecuária, mas tem algumas outras ainda que podem melhorar bastante, né? E isso aí vai ser fundamental. Com certeza. Então, vamos aí por agradecer, né, a participação sua, Marcelo. Acho que contribuiu demais da conta com todos nós. Dizer para vocês que vai estar disponível aí no YouTube da Planalto Tratores. Você pode entrar. Terá em breve a live hoje com o Marcelo disponível e as lives que nós já fizemos também de temas muito importantes. Contamos com vocês, se cuidem, se tratando de Covid, vamos fazer a nossa parte, né? Que logo nós vamos conseguir vencer mais essa etapa. Então vamos usar máscaras, vamos usar álcool gel, vamos fazer aquilo que a gente realmente pode, pensando em sociedade. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai vencer isso muito mais rápido do que a gente pensa. Então, Marcelo, agradeço mais uma vez, deixo aí a palavra de... Não, eu é que agradeço pelo convite e coloco aqui à disposição, você tem meus contatos aí também, eu coloco à disposição para qualquer dúvida que alguém queira, se quiserem visitar a fazenda, é muito perto daqui, de Goiânia, então não há muito problema. Então, agradeço bastante, boa noite a todos. Muito obrigado, fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos, conte conosco, um grande abraço.